nossas vidas um grande revestimento. E eu queria ler com os irmãos agora em Josué capítulo 2, e nós vamos falar sobre como trazer a bênção ou a maldição sobre a sua família. Como trazer a bênção ou trazer a maldição sobre a sua família. Para isso nós vamos usar dois personagens, que é Raabe e Acã. Então, no capítulo 2 de Josué, nós vamos ler no versículo de número 8, Josué 2:8, diz assim: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu a essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com que os dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam junto do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. E aqui, Raabe começa a falar algo fantástico. Nota que o Espírito Santo estava visitando a vida de Raabe, ninguém pregou o evangelho para ela, mas só das coisas que falaram do Senhor para ela, o coração dela já se rende ao Senhor. Por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há outro Deus. O Deus de Israel, o Deus de vocês, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Aqui, Raabe está dando um testemunho que ela creu no Evangelho, que ela creu no Senhor. As outras pessoas, eles conheciam o poder de Deus, conheciam as obras de Deus, conheciam as maravilhas de Deus, todas aquelas nações, eles conheciam, eles tinham medo, eles tinham pavor, mas eles não se arrependeram dos seus pecados. Eles não se submeteram à misericórdia de Deus, porque Jericó está prestes a ser destruída. Eu tenho certeza, se aquele povo, toda aquela cidade, agisse como Raabe, se vestisse lá como foi os moradores de Nínive, né, de saco e cinza, e se dobrasse diante do Senhor, e confessasse os seus pecados, e se arrependesse ao Senhor, e se convertesse, Deus teria poupado aquela cidade. Deus teria poupado, mas eles tinham medo de Deus, conheciam as obras de Deus, as maravilhas de Deus, todas as coisas que Deus fez, as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a derrota dos reis dos amorreus, de Sion e Og. Eles conheciam todas as maravilhas, mas não se arrependeram. Assim, hoje nós sabemos que tem muitas pessoas que conhecem o poder de Deus, mas não se arrependem. Isso não vai trazer transformação nenhuma na sua vida. Mas Raabe não, Raabe, ela se converteu ao Senhor. Olha aqui, versículo 12. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então Raabe, ela começa a interceder pela sua casa. Eu salvei a vida de vocês, e eu quero que vocês salvem a vida da minha família. Eu quero a salvação da minha casa, a salvação da minha família. Irmãos, há uma promessa de Deus para mim e para você, que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É uma promessa de Deus. Agora, sabendo dessa promessa, eu vou dar testemunho para que essa promessa se cumpra na minha casa. Eu vou orar, eu vou interceder, eu vou clamar pela salvação, né,
Tem pais que falam para filho: olha, o seu pai creu, eu criei, mas se você não crê, você não se arrepender, você vai para o inferno, né? O inferno é sobre a sua vida, e você, porque você não creu, né? Você vai ser lançado no lago de fogo. Então, irmãos, eles têm pais que lançam ameaças sobre os filhos, ao invés de olharem para a promessa e falar assim: meu filho, você está fora do evangelho, mas quer dizer para você, a marca da promessa está sobre sua vida. Eu tenho orado por você e Deus tem uma aliança comigo de que eu e a minha casa serviremos. Então você pode rodar por esse mundo igual o filho pródigo fez, pegar a herança dele, torrar tudo, viajando, gastando com tudo que não presta. Mas um dia você vai vir aqui, vai cair nas mãos do Senhor, porque Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para minha casa. É papel meu, é papel seu, como sacerdote da casa, clamar pela nossa família, clamar pela nossa casa, né? E ministrar sobre a nossa casa. Veja aí o versículo 17. A resposta dos dois jovens, eram dois rapazes que estavam ali, né? Ainda que a tradução fala espias, não é a palavra mais correta, eles não eram espiões, eles eram exploradores. É diferente. É diferente, né? O original fala que eles foram lá para explorar a terra. Diz o versículo 17: os homens lhe disseram: estaremos obrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra você não amarrar este cordão de fio escarlate na janela por onde você nos fez descer. Ela morava em cima do muro da cidade, ela desceu, fez uma corda de um tecido vermelho, sem saber. Mas aquele tecido que saía da casa dela se tornou a marca. Porque lembra lá na Páscoa, quando eles mataram aquele cordeiro e passaram nos umbrais da porta, da janela, e o anjo da morte passou por cima e viu o sangue, e a casa que tinha o sangue, ele não podia entrar, porque aquela casa pertencia ao Senhor, aquela casa tinha a marca da promessa, o sangue do cordeiro estava sobre aquela casa. Então, da mesma forma, aquele tecido vermelho ali simbolizava o sangue do cordeiro, simbolizava que a casa de Raabe estava debaixo da graça, que ninguém podia tocar na casa de Raabe, que toda aquela casa seria salva, toda aquela casa seria salva. Olha só o que eles falam para ela, né? Que aquele tecido vermelho era um sinal, era uma marca que traria proteção sobre ela e sobre a família dela. Ele diz mais: você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a família de seu pai. Quer salvar a sua casa, quer salvar a sua família? Tragam todos para debaixo da graça, tragam todos para debaixo da aliança, tragam todos para a sua casa. Quem estiver aqui nessa casa, e essa casa estiver com esse tecido vermelho na janela, está debaixo da promessa. 19, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes, mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós somos responsáveis. E se você nos denunciar, esta missão, estamos desobrigados do juramento que nos fez jurar. Ela colocou em risco a vida dela. Ela colocou em vida a casa dela, pela fé que ela tinha. Ela creu. E ela resolveu, irmão, porque ela mentiu ali para salvar a vida desses caras, ela escondeu esses caras, ela protegeu. Ela fez tudo isso porque ela se arrependeu, porque ela creu. E ela buscou a salvação para a sua família. Eu quero a salvação da minha família. E aqui eles falam para ela, né, os desbravadores falam para ela: olha, você pode colocar toda a família sua, quem você quiser ser salvo,
coloque na sua casa e será salvo. Irmãos, essa palavra é para você, é para mim. Quem na sua família ainda não é salvo? E que Deus fala para você, traga para debaixo da graça, traga para debaixo da aliança, traga para debaixo da promessa, que sua casa será salva, sua família será salva. Então, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, anos depois, o apóstolo fala lá, né? Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Ela creu pela fé, Raabe, pela fé. A marca da promessa, ela creu. De toda aquela nação, né, de todos aqueles povos, ela creu, ela se arrependeu, ela se rendeu ao Senhor. E porque ela se arrependeu, ela creu, ela confessou o seu pecado, Deus pôde trazer salvação não só para ela, irmãos. E que interessante que ela não busca a salvação somente dela. Ela busca a salvação de toda a família dela. Irmão, até papagaio, se ela tivesse ali, o cachorrinho, se ela tivesse, aqueles animais foram poupados, porque estavam debaixo da graça. Aquela mulher trouxe bênção para a sua família, aquela mulher, ela trouxe vitória para a sua casa, ela trouxe salvação para a sua casa, ela colocou a desgraça de fora da sua casa, ela impediu que toda maldição, toda desgraça, toda destruição entrasse na sua casa, na sua família, pelo seu ato de fé. Pelo seu ato de fé, ela abençoou a sua casa. Agora, quando Jericó foi destruído, Deus deu ordem para o povo. Lá no capítulo 6, no versículo... nós vamos ver aí na palavra de Deus, a partir do capítulo número 7, versículo 20, quando vai ter a destruição. E só dizer para os irmãos, né? A cidade de Jericó estava toda debaixo de maldição. Enquanto Raabe vivia naquela cidade, ela era uma bênção. Então, irmãos, a bênção, ela não é no local. Guarde isso. A bênção não está num lugar. A bênção está em você, em nós. Onde nós pisarmos a planta dos pés. Então, nós podemos viver num lugar de maldição. Nós podemos viver num lugar de maldição. Que nós não temeremos, porque a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Nós não temeremos. No capítulo 7, quando vem a destruição, chega o dia da destruição, nós vamos ver aí no versículo de número 19. Eu quero ler com os irmãos aqui, só antes de nós lermos aqui, eu quero ler no capítulo 6 aqui, algo sobre a destruição, no capítulo 6, a partir do versículo número 15. 6,15 de Jericó, que Deus coloca algumas ordens e que nós precisamos atentar. 6,15 diz assim: no 7º dia, madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando o sacerdote tocara a trombeta, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa. Olha o que Deus está falando, toda a cidade de Jericó está debaixo de maldição. Ninguém sai vivo de lá. Nenhum animal vai sair vivo de lá. Somente Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa. Todos que estiverem com ela em casa. Todos aqueles que ela estendeu graça e salvou, né? Você vê que, da mesma forma como Sodoma e Gomorra foi destruída, Deus falou para Ló: chama o seu genro, chama a sua família, traga todo mundo, quem tiver com você vai ser salvo. O genro dele não quis, e morreram.
mas quem estava lá, ele e as filhas dele foram salvos. Né? No princípio até a esposa, depois a esposa se rebelou, mas a salvação, irmãos, é para você, para sua casa, para sua família. Então, Deus está falando que toda a cidade de Jericó está debaixo de maldição. Diz aqui, somente Raab, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. 18. Quanto a vocês, olha só, Deus dá uma ordem. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Presta atenção. Tudo vai ser destruído. Vão morrer homens, mulheres e crianças, animais, tudo vai ser destruído. Irmãos, e sempre era a primeira cidade que eles iam conquistar na terra de Canaã, é Jericó. E o primeiro pertence ao Senhor. No jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo tipo de árvore frutífera. Deus falou, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. A do conhecimento do bem e do mal, não. Essa árvore vocês não toquem nela. Porque no dia que você tocar, certamente você morrerá. Quando nascia o primeiro filho de uma vaca, o primeiro filho de uma ovelha, o primogênito pertencia ao Senhor. Você tinha que dar de oferta no templo. Se você quisesse ficar com o animal, você tinha que comprar do Senhor. Então ele pegava, quanto está valendo o bezerro hoje? 2 e pouco, né? 2.300. Então eles tinham lá que pagar 2.300 pelo bezerro. Se você quisesse ficar. Ou você tinha que entregar para o sacerdote. Cavalo, mula, do mesmo jeito. Filhos, todo filho primogênito tinha que ser resgatado. Então você vê lá Jesus, quando nos 40 dias lá o pai dele foi lá e ofereceu uma rolinha lá, né, que era a oferta dos pobres, de resgate por Jesus. O rico tinha que oferecer um novilho, classe média um cordeiro, o pobre as rolinhas. E quem não quisesse resgatar tinha que entregar seu filho para servir no templo, que foi o caso de Samuel, né? Ana, quando ficou grávida, Samuel falou, Senhor, se eu ficar grávida, eu não vou resgatar meu filho, eu vou deixá-lo para servir no templo. E foi o que aconteceu. Samuel se passou a vida inteira dele sendo preparado para a obra do Senhor lá na família sacerdotal de Eli. Então, o primogênito é do Senhor. A primeira cidade, Deus falou, todo ouro, toda prata, todo ferro, todo bronze é meu. Ninguém pega. Tudo que vocês acharem de ouro, prata e bronze, vocês vão trazer para o templo. No tabernáculo, no caso, né? Vou entregar para os levitas. Ninguém pega, porque toda prata, todo ouro, todo ferro é meu. Ninguém põe a mão, é meu. E quem pegar está debaixo de maldição, porque estará roubando ao Senhor. E aí, que nós vamos entrar no capítulo 7, nós falamos com os irmãos, a partir do versículo 20, a atitude de Acã. Acã, quando a cidade é destruída, ele encontra algumas peças lá e ele rouba. E ele esconde debaixo da sua tenda. Ou seja, ele traz maldição sobre a sua casa. Olha só. Capítulo número 7, versículo de número 19. Diz assim. Então, primeiro, Israel ataca a cidade de Ai e eles são derrotados. Josué fica perguntando, por que nós somos derrotados? Josué fica sem entender, por que nós perdemos essa batalha? Não está tudo certo. E Deus falou, não, tem maldição no meio de vocês. E como que tem maldição? Não, alguém pegou das coisas consagradas que eu falei que não era para pegar. Aí eles pegaram, colocou o nome das 12 tribos, saiu no sorteio a tribo de Judá. Em Judá tem uma pessoa que fez isso. Pegou as famílias de Judá e colocou, caiu lá sobre a família de Zabdi.
da família de Zabdi, então lá caiu sobre a casa de Acã. Então, os sorteios que foram sendo feitos ali foi até chegar em Acã. Então, quando chegou no versículo 19, diz assim: então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez, e não me esconda nada. O que foi que você fez? E Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na tenda, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Olha o que esse cara faz, sabendo que aquilo estava sob maldição. Ele pega a maldição e traz para dentro da sua casa, para debaixo da sua tenda. E aqui, irmãos, Acã não teve a mesma atitude de Raabe, porque Acã não pensou na sua família, Acã não pensou nos seus filhos, Acã não pensou na sua esposa, Acã não pensou nos seus amigos, e tomou uma decisão que ia prejudicar todo mundo. Acã tomou uma decisão que lascou com a vida dele, que destruiu a família dele. Essa decisão de Acã só trouxe maldição. Irmãos, e nós vemos isso, muitos homens, muitas mulheres que destroem a sua família, destroem seu casamento, destroem toda a relação por trazer maldição para a sua casa, por não ser um portador de vida, um portador de bênção. Quantas pessoas, eu quero dar um exemplo de Davi aqui rapidamente, né? Davi, quando cometeu adultério com Betseba, para encobrir o pecado, ele teve que gerar morte, ele teve que mandar matar Urias, e depois que ele comete esse pecado, Deus fala assim para ele: olha, você causou isso, você causou adultério, você causou promiscuidade, você causou morte, e todas essas coisas virão contra você. Irmãos, e vão vir. Preste atenção. Isso é lei de semeadura. Quando você abre as portas para essas coisas na sua vida, essas coisas entram na sua vida e rebentam com você. Isso, pastor, isso é lá no Velho Testamento. Eu quero dizer para você que isso vale até hoje. Essas coisas vão voltar com tudo sobre a sua vida. Quando você comete um adultério, você abre a porta da sua família, por exemplo, para o espírito de prostituição. E a sua família está sujeita a tudo aquilo que você está semeando. As consequências do seu pecado vão respingar nos seus filhos, na sua descendência, nos seus netos. Toda maldade, né? Porque você está trazendo, você como o sacerdote da sua casa, você como um homem de Deus, mulher de Deus, está permitindo que essas coisas entrem na sua vida. Então, quando você abre a porta para que esse espírito de prostituição entre na sua casa, então vai entrar, como foi no caso de Davi, todo tipo de perversão sexual. E o que é que nós vemos com Davi? O filho dele, o Aminon, se apaixona pela meia-irmã dele, Tamar, e ele arma uma cilada com ela, e ele, então, comete um estupro contra a própria irmã, abandona a irmã que foi abusada, a menina foi abusada sexualmente. Davi não faz nada, fica inerte. Absalão pega, que a Tamar era meia-irmã, porque era filha de Davi, com outra mulher, e o irmão
dela, que era o Absalão, fica com raiva da atitude do pai e resolve se vingar. E vai lá e mata o meio-irmão dele também, o Aminon, porque o Aminon causou estupro na Tamar. Então, olha só, o pecado de Davi trouxe na vida dele destruição nos seus filhos, morte, estupro, violência sexual, violência física. E é isso que causa. Quando você brinca com esses espíritos na sua vida, esse tipo de pecado, a sua casa, você expõe a sua casa a todo tipo de perversão, de morte, de doença, de tudo isso que você pode estar sujeito, porque você deu legalidade para isso, você deu autorização para isso. Você está submissa a todo tipo de perversão sexual. Quando eu falo você, a sua casa, a sua família. Seus filhos podem ser abusados sexualmente, podem ser vítimas de pedofilia. Podem ser vítimas de pedofilia, né? Você está abrindo portas na sua casa para pedofilia, para sodomia, para zoofilia e série de problemas de abuso emocional, de violência doméstica, álcool, drogas, vícios, suicídios. Isso porque você está trazendo maldição sobre a sua casa. Você é o sacerdote da sua casa, você é homem, você é mulher. A Bíblia fala Paulo fala isso no Novo Testamento. Então vamos dar um exemplo no Novo Testamento, lá em Coríntios 7, Paulo fala assim, olha, a mulher crente que é casada com um marido descrente, a mulher crente, ela santifica a casa dela. Porque se ela não santificasse, os filhos dela seriam amaldiçoados. Então, quando você tem uma casa, uma mulher que é crente e a família não é, aquela casa é santificada pela fé da mulher. E cabe àquela mulher dar testemunho, e orar, e abençoar a sua casa, e livrar a sua casa do mal. Da mesma forma, Paulo fala, da mesma forma o marido, quando o marido é cristão e a mulher não é, não deixe sua mulher, né? Mas a sua casa é santificada por causa da sua fé. Foi o caso de Raabe, ela santificou toda a casa dela se converteu e creu. Então, é responsabilidade nossa, minha, sua, orar pelos seus filhos, orar pelos seus pais, orar pela sua geração, pelos seus irmãos. É responsabilidade nossa guardar a nossa família. E eu estou dando um exemplo para os irmãos, mas existe N casos em que você pode pegar a maldição e trazer e colocar debaixo da barraca, debaixo da sua tenda. Colocar esse tipo de coisa mesmo que nós falamos aqui de adultério. Você está pegando a maldição e colocando lá no seu quarto. Lá no seu quarto. Lá na sua casa. Expondo toda a sua família. Porque você vai colher isso. Você vai colher isso. Então nós temos que medir as consequências das nossas ações e fazer como Raabe, colocar a nossa família em primeiro lugar a nossa casa, em primeiro lugar a nossa família. E não pensar no seu prazer, no seu deleite, na sua carnalidade, nas coisas ilícitas da carne, né? E aí, irmãos, qual foi a consequência de Acã? O texto continua aí. O texto continua aí, né? Versículo 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à casa de Acã. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então, agora presta atenção, versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, os filhos e as filhas dele. Olha aqui, irmãos. Os filhos dele vão ser mortos por culpa dele. Por culpa dele. Os filhos e as filhas dele. Seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas. Ele era um homem próspero, né? E a sua tenda até a casa dele. E tudo que ele tinha. E levaram para o vale de Acor.
E Josué disse a Acã: porque você trouxe calamidade. É isso que Acor significa, né? O vale de Acor significa calamidade, problemas, dificuldade, tristeza, sofrimento, desgraça, conturbação. Porque você trouxe essa conturbação, essa calamidade sobre nós. O Senhor hoje trará a calamidade sobre você. O Senhor vai trazer sobre você. E todo o Israel o apedrejou. Todo Israel o apedrejou. Aí você fala, mas essa pena aqui é muito dura. Mas isso aqui, irmãos, Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, essas coisas foram escritas. Paulo fala, essas coisas do Velho Testamento foram escritas para advertência nossa aqui no Novo Testamento. Porque isso aqui não mudou, irmãos. Quantos casamentos já foram destruídos por conta disso? Quantas famílias foram destruídas? Eu tenho 30 anos de pastor. E eu já presenciei famílias que brigam tanto, problemam tanto, que os filhos não suportam. E que um dos filhos escreve uma carta para os pais, fala assim, olha, essa briga de vocês o tempo inteiro e me colocando no meio disso aí, eu não dou conta de suportar isso, eu não sei viver com isso, essa pressão que vocês estão fazendo comigo. E a menina foi lá e suicidou. E deixou uma carta para os pais, falando, suicidei porque eu não aguento mais a situação de vocês. Aí você vê a mãe desesperada, o pai, todo mundo louco. E você, como é que você traz consolo para uma família dessa? Porque trouxeram maldição sobre a família, trouxeram maldição sobre a casa. E a Bíblia não alisa, irmãos. A pena é isso mesmo, o salário do pecado é a morte. Acã, né? Acã foi morto, ele, a mulher, os filhos, a vaca, a ovelha, todos foram apedrejados e queimados. Olha o que diz o texto aí. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre eles um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Irmãos, tem coisas que não adianta. Não adianta. Eu lembro que alguns anos atrás, os Estados Unidos é o maior produtor de laranja do mundo. E o Brasil em segundo lugar. Deu uma doença nos laranjais americanos chamada green, que é uma mosca que vem, que pousa e que deixa as folhas e os frutos da laranja tudo amarelo, podre, e a árvore apodrece. E deu a praga lá, e a praga parou aqui no Brasil também. Os Estados Unidos fez o quê? Tentaram resolver o problema com produtos agrícolas, produtos defensivos agrícolas. Tacaram defensivos agrícolas ali, papapá. O Brasil não. O Brasil pegou todos os laranjais que estavam afetados com green, e até hoje é feito isso. Arrancou tudo. Fez uma vala, tacou combustível, tacou fogo. Queima. O Brasil destruiu milhares de pés de laranja, porque não quis brincar com green. Os Estados Unidos ficou tentando resolver o problema. O que aconteceu? Os Estados Unidos não conseguiu resolver o problema e a praga espalhou ainda mais sobre os laranjais americanos, trazendo um grande prejuízo. E o Brasil, quando eliminou a praga, tacou fogo, ele conseguiu reduzir e trazer o equilíbrio nos nossos laranjais. E o Brasil hoje depois dos Estados Unidos teve que comprar laranja, é o maior comprador de suco de laranja do Brasil. Porque no Brasil eles entenderam o seguinte, essa praga tem que ser eliminada. Nós não temos como lidar com ela, o único meio é arrancar e tacar fogo. Então tem coisa, e a mesma coisa é o pecado, irmão. Não tem remédio. Não adianta você ficar brincando com o pecado como Sansão fez. O único meio é arrancar e tacar fogo. Arrancar e tacar fogo. É proteger sua casa, é proteger sua família. E por que precisou chegar a esse extremo? Porque Acã não se arrependeu do seu pecado. Acã, ele foi descoberto. Ele não estava arrependido.
Ele estava triste, por quê? Porque ele foi descoberto. Mas ele não se arrependeu, por isso não houve misericórdia para ele. E o vale de Acor, que tinha esse nome, né? Essa palavra pode ser traduzida como conturbação, desgraça, dificuldade, problema, tristeza. Mas Deus muda o nome do vale de Acor depois. E é uma palavra muito usada na língua hebraica. Deus muda em Oséias 2,15. Nós encerramos com esse texto de Oséias 2,15, onde Deus fala o seguinte sobre o vale de Acor. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Hoje Acor, que fica ali perto onde Jesus pegou o jumentinho, né? Chama porta de esperança. Porta de esperança. Deus restaura a sorte. Incrível que Raabe foi tão bem sucedida que Raabe, quando ela traz a família dela para Israel, ela conhece um rapaz chamado Salmão. Ela se casa com Salmão e dá à luz a um rapaz chamado Boaz. Boaz vai se casar com Ruth, do livro lá de Ruth, e vai dar à luz a Obed. Obed vai dar à luz, né, a Jessé, e Jessé vai dar à luz a Davi. Vai ser o pai de Davi, dar à luz não, é o pai de Davi, né? Então, Raabe é a mãe de Boaz, muito conhecida lá no livro de Ruth, e a tataravó do rei Davi, e a descendência de Cristo. Deus pegou aquela mulher, aquela prostituta lá, e ela casou com Salmão, e da linhagem deles veio nascer Davi, e lá na frente veio nascer Jesus Cristo, da linhagem dessa mulher de fé, que soube abençoar a sua casa, a sua família, que você saiba isso, abençoar a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.